Alô, amantes da quinta arte, sejam bem-vindos à primeira página, onde a primeira impressão equivale. Eu sou Rafael Campos, esse é o Matheus Braga, e hoje a gente vai ler a primeira página de Brumas de Avalon. Mostra aí, Matheus, como é o livro. Primeira base. Brumas de Avalon, de Marion Zimmer Bradley. Isso aqui é uma calhamaçozão da editora Planeta, capa dura, do jeito que eu gosto, com a arte belíssima de Mark Simonetti, também artista aí das capas de Game of Thrones e outros clássicos da fantasia, né? Enfim, sobre a história, pode cortar isso, porque eu estou viajando aqui, o que eu estou falando. Vamos direto ao que importa, que é a primeira página. E a Brumas de Avalon começa com prólogo. As Brumas de Avalon, Marion Zimmer Bradley, prólogo. Morgana fala: Em meu tempo, fui chamada de muitas coisas: irmã, amante, sacerdotisa, sábia, rainha. Na verdade, eu me tornei, sim, uma sábia. Pode chegar um tempo em que estas coisas devam ser conhecidas. Mas, sinceramente, acredito que serão os cristãos a contarem a última história. Cada vez mais o mundo das fadas se afasta do mundo sobre o qual o Cristo estende seus domínios. Não tenho desavenças com o Cristo, apenas com seus padres, que chamam a grande deusa de demônio e negam que ela tenha um dia sido poderosa neste mundo. A melhor das hipóteses, dizem que o poder dela vinha de Satã, ou a vestem com o manto azul da Nossa Senhora de Nazaré, que de fato teve poder, à sua maneira, e dizem até que era uma virgem. Mas o que sabe uma virgem a respeito dos sofrimentos e das labutas da humanidade? E agora que o mundo mudou, e Arthur, meu irmão, meu amante, rei que foi e rei que será, jaz morto, o povo diz que ele dorme. Na ilha sagrada de Avalon, a história deve ser contada como era antes que os padres do Cristo Branco viessem e cobrissem tudo com seus santos e suas lendas. Pois, como eu disse, o mundo em si mudou. Houve um tempo em que um viajante, se tivesse à disposição e soubesse uns poucos segredos, poderia sair com sua barcaça pelo mar do verão e chegar não a Glastonbury dos monges, mas à ilha sagrada de Avalon, uma vez que naquele tempo os portões entre os mundos flutuavam dentro das brumas e se abriam, uma para o outro, conforme o pensamento e o desejo do viajante. Pois este é o grande segredo, que era conhecido por todos os homens instruídos de nossos dias. O pensamento do homem cria o mundo que o cerca, um mundo novo a cada dia. E agora os padres, acreditando que isso interfere no poder do seu Deus, que criou o mundo de uma vez por todas para ser imutável, fecharam essas portas, que nunca foram portas, a não ser na mente dos homens. E o caminho leva apenas à ilha dos padres, que eles protegem com o som dos seus sinos de igreja, afastando todos os pensamentos de outro mundo na escuridão. De fato, eles dizem que esse outro mundo, se de fato existe, é propriedade de Satã, portal para o inferno, não o próprio inferno. Tem que estender um pouquinho também, porque a página não termina com um ponto final, né? Com um ponto final de parágrafo. E depois na folha seguinte são duas linhas só. E é isto. Bem, vamos dizer assim que vamos Já dizer que conhecia, o não? primeiro parágrafo é gigantesco, né? Pega aí um Uhum. calhamação. Na verdade, ele começa com Morgana fala, né? Talvez a primeira frase mesmo seja Morgana Sim. fala. E Morgana fala três pontinhos, né? Reticências, que dá a entender que o que vem a seguir é o que ela fala, né? São ditos de Morgana. Agora, quem é que está escrevendo? Não, não, quer dizer, a não ser que Morgana fale dela mesma na terceira pessoa, isso foi escrito por uma outra pessoa que a gente não sabe quem é, então isso, em princípio, me causa uma certa curiosidade. Quem é que está escrevendo? Quem está dizendo isso?
Morgana fala. Pelo menos uma curiosidadezinha causa, mas não acho que seja o suficiente para falar, pô, isso é uma puta primeira frase, uma primeira frase foda. Não, não me parece. Tem uma curiosidadezinha, mas eu acho que também carrega uma curiosidadezinha por conta de já sabermos que Morgana é uma feiticeira, né? Ou é pelo menos um estereótipo que a gente tem, né? Mental. Então tem um pouco de, não sei, de gatilho da afinidade, talvez nem sei se existe isso, mas seria algo nessa linha, né? Você já fica curioso, porque tá falando de Morgana, você já sabe como se fosse Merlin também, né? Merlin é outro que também é E famoso, que também está Morgana, nessa história, se não me engano. Morgana é a contraparte de Merlin, né? Parte Exato, feminina. exatamente. Então, tem essas nuances aí nessa primeira frasezinha Morgana fala, né? Sim. Esse realmente é um ponto importante, porque mesmo que você não saiba quem foi, todas as proezas, alguma mínima referência, pelo menos se você é um leitor de fantasia, você Exato. tem um pouco, nem às vezes, sei lá, se você só é uma pessoa noventista e viu Castelo rá já tem, pelo menos sabe que ela é uma bruxa barra feiticeira, porque tinha essa personagem no Castelo rá pelo menos, né? Uhum. Então, sim, essa, no caso, né, gatilho da similaridade, a gente puxa essa coisa, tipo, eu sei quem é, então eu consigo ter uma mínima prévia do que poderia ser. Né? Uhum. Particularmente, eu gostei bastante da primeira página Da como um primeira todo, página, sim. Também. porque é, eu achei que foi assim uma puta crítica social Uhum. pesadaça Catolicismo, no modo contra o geral. catolicismo. Cristianismo, né? Não sei nem se é catolicismo, É, né? é que no caso, assim, Não, considerando. cita algumas questões aí de católico, né? Meio que a gente chama de cristianismo primitivo, né? Não é nem católico. Né? Nessa época, se a gente for considerar, né, cultura celta, inglesa, a gente tem o cristianismo primitivo, que já está tendo raízes do catolicismo, já Sim. começando a ficar um pouco mais forte, porque traz referências muito interessantes, como, por exemplo, a introdução do Satã dentro das culturas pagãs, a assimilação de divindades para dizer que é a mesma coisa, tanto que, por exemplo, o São Jorge, ele é puxada, é um santo de origem pagã, né? O Uhum. próprio, a construção do Satã que a gente tem, o bode, peludo, tridente, chifre, asa de morcego, tudo isso são pequenos detalhes. É o Pan, é o tridente de Poseidon, é o chifre de não sei Uhum. o que. Então, assim, tem diversos micro coisas que, assim, não, na verdade, Satã é a desmembrificação de todos os seus deuses pagãos, né? Uhum. Então, essa foi uma forma, eu não sei até que ponto o autor tem a sua Autor. rixa pessoal com essa vertente da religião em si, Uhum. mas aqui ele conseguiu meio que contextualizar, até mesmo justificar essa possível rixa dentro do personagem, e caso ele tenha, pelo formato que colocou, ele conseguiu muito bem alegar dizendo, não, esse é o ponto de vista do personagem, porque Uhum. historicamente faz todo sentido. Sim. Só ressalva aí que é ela, né? Marion Ah, é Zimmerman. Merlin, não sabia que era uma moça. E assim, aí é, não. É claro, né? Essa análise que a gente faz é completamente pessoal, né? A Totalmente. gente já deixou claro em outros vídeos, né? E eu, por ter também minhas críticas à religião, de modo geral, não só ao catolicismo, né? Eu me identifico muito com o texto, então isso é algo que me ganha também. Primeiro, abordar temas de religião, de modo geral, já costumam me pegar, né? Mesmo que seja pró-religião ou a favor de alguma religião específica, já costuma me pegar, mas quando critica ainda, para mim é melhor ainda, eu gosto mais ainda. Né? Respeito a todas as religiões, sem problema nenhum, cada um acredita no que quiser, mas eu vejo essa linha de raciocínio como uma linha interessante, que tende a quebrar padrões que a gente está acostumado, padrões que foram ensinados para a gente. Né? Eu acho legal isso, né? Se subverter conceitos que a gente tem já pré-estabelecidos desde a nossa infância, né? Então é algo que costuma me ganhar na escrita ou fora da escrita também.
Mas é interessante que ela, essa questão, não sei, eu não li Brumas de Avalon até hoje, não sei, sei de ter aspectos da história, né, mas não sei de fato ela, mas me parece passar o tom da história um pouco, me mostra um pouco de ambientação aqui, que a gente está falando do mundo meio que é real, porque está citando Cristo, está citando Nossa Senhora de Nazaré, né, que são coisas do nosso mundo real, mas ao mesmo tempo cita o mundo das fadas, né, não lembro como é que ela colocou aí, é isso mesmo, o Sim, mundo o das mundo das fadas fadas. está cada vez mais se separando do nosso. Então mostra que é uma fantasia meio realista, né, de certa forma, que me parece ser o tom da história, né? Ser a ambientação da história em si. Então acho que ela fez bem isso já em colocar logo de cara, né? Dar esse, essa ambientação aí pro leitor. Eu não sei qual que é a profundidade da história também, né? Eu conheço minimamente, pô, é um clássico, então assim, não tem como você fugir de spoilers minimamente, mas eu não sei dizer, por exemplo, se é uma baixa fantasia, se é uma fantasia histórica, ou o que a gente chama de fantasia de portal, porque a gente não sabe se em algum momento ela Vai para um vai pro outro mundo das mundo, né? fadas, né? Aham. Ela até cita aí, né, que existe esse portal, né, e tal, né, mas não sei se, eu acho que não se passa no mundo das fadas, né, também não cabe a gente aqui discutir isso, né, isso é Sim, questão da história em si, né, a gente está discutindo apenas a construção da primeira página, quão potente ela é para convidar o leitor a continuar, né, essa que é a nossa, nossa atenção aqui, né. sim. E como ela aborda, tipo, o fato de dizer Morgana já te dá uma situação muito forte de que será uma fantasia. Só Uhum, pelo fato de dizer isso. exato. Aí já ambienta minimamente o período histórico. Provavelmente aí nessa época de expansão inglesa e tudo mais e tal. Aborda também algumas questões, né, a próprias, apesar de Glastonbury não ser uma região verdadeira, você identifica mais ou menos como onde, em que ponto poderia ser. Já Aham, existe padres, então a gente sabe que é relativamente mais moderno do que pegar simplesmente sacerdotes que jogariam um pouco mais pro passado. E assim, ela me gerou uma promessa pelo formato dessa primeira página, me gerou uma promessa muito relacionada a, a uma jornada de descobrimento. Isso me trouxe essa energia, porque como ela começa o texto dizendo, isso que eu ia falar, é uma parte muito boa também, como é que ela foi chamada, né. já fui chamada de irmã, amante, sacerdotisa, sábia, rainha, e na verdade me tornei sim uma sábia e pode chegar a tempo em que coisas devem ser conhecidas. Mas sinceramente acredito que serão os cristãos a contar a última história. Então eu senti essa ideia de descobrimento e qual que é a minha atual posição na história Uhum. atual. Aham. E isso me não tem nada a ver esse comentário aqui, mas é curioso porque agora lendo assim me veio na cabeça o nome do vento que a gente não trouxe ainda, mas a gente pode trazer também, que tem um início um pouco nessa linha também na primeira pessoa, meio que falando do que ele, quais títulos ele já teve, sabe? É um livro dessa linha de que começa no final e agora eu vou te contar como é que eu cheguei até lá, entendeu? E me parece que nitidamente Patrick Rothfuss se inspirou aqui em As Brumas de Avalon. E é engraçado que tem uma outra parte que me causa um gatilhozinho de curiosidade, assim, de meio de estranheza ao mesmo tempo, na hora que ela cita Arthur, né? Que é o irmão dela, né? E Ah, assim, sim. é outra questão. Arthur também é outro personagem que já tá no subconsciente de todo mundo, né? Então, você citou isso, já aciona vários gatilhos aí na cabeça de todo mundo, né? E curiosamente ela coloca aí, porra, meu irmão e meu amante, né? Isso aí já é uma porrada na cara do leitor também, né? Então, tipo assim, ela pegou o irmão dela, né, cara? Que loucura, né? Tipo, já que isso também é fora do nosso padrão comum, né? Atualmente, recentemente, George Martin deu uma popularizada nisso, né, com Game of Thrones, mas imagino que para a época deva ter sido um impactozinho também pesado. É, apesar de que quem conhece a história de Rei Arthur, Merlin, Morgana, Távola Redonda, conhece os pormenores, né? Sim. Que Morgana, ela seria meio que
É que não atualmente, porque atualmente o Loki virou herói com todas as sagas da Marvel, os Caramba 4. Uhum. Porém, a Morgana tem muito essa pegada de traiçoeira, meticulosa, a bruxa, isso, aí aquele outro. Então, tem diversas vertentes. Só que É, o que é interessante é que, pelo menos aqui, se a história se passar, não sei dizer, no ponto de vista da Morgana, acho talvez que a é. gente conheça alguma faceta, né? A escritora traga uma faceta que a gente normalmente não tem. Porque Uhum. considerando que naquele período toda mulher não sei o que era bruxa, e ela já tem já todo esse estereótipo de ser meticulosa, de ser sedutora, de mudar a cabeça das pessoas, influência, bruxa, magia negra, os caramba quatro. Só que começa a história dizendo que ela é mãe, ela é amante, ela é sábia, ela é isso, aquilo. Então, Uhum. será que aqui vai contar uma história reconstruindo o personagem, desmistificando ele? É aquela questão, tipo, do filme do Coringa, né? Bom, o Coringa é o vilão, agora eu vou te mostrar como é que foi que ele se tornou o vilão, né? Eu vou te mostrar como é que é. Sim, E aí você, pô, você cria afeto com o personagem, você fica, né? sim. O próprio filme da Cruella, se você for ver, não sei se você Também, chegou a aham. assistir, Sim, vive, né? Então, é aquela coisa, exatamente. tipo, eles quiseram. Algumas pessoas santificaram ela, apesar de que Uhum. não é justificável o que ela fez, Claro, mas você mostra que ela é cinza, né? sim. É, tá bem na moda isso. Acho que Game of Thrones popularizou muito isso com o George Martin, né? De criar personagens que não são vilões ou são bonzinhos, né? Eles têm os dois lados. Provavelmente outros autores já fizeram isso, mas acho que o George Martin fez assim em grande escala, talvez, e popularizou mais, né? Mas assim, a gente não sei nem se é o caso aqui de como ela se tornou uma vilã, não sei nem se é isso, né? Eu acho que é mais a questão do ponto de vista da personagem mesmo. Mas me remete de alguma forma a isso, né? A gente já tem na imagem Morgana como uma feiticeira, e feiticeira, teoricamente, a gente já associa a vilão e tal. Né? Igual você comentou, tem ali aquele aspecto do traiçoeiro, né? De fazer, sei lá, artimanhas, né? E talvez quando coloca isso no ponto de vista do personagem, você acompanhando, né? Você acaba criando ali afinidade e tomando, de certa forma, um gosto ali pelo personagem, né? E tende a entender o lado dele. A primeira pessoa tem essa Esse poder, potência, né? né? Aham, exatamente. Então, bem, e aí, Matheus? Viraria ou não viraria a primeira Ah, página? não, com certeza. Isso aí me ganhou de assim, eu acho que escreveria uma nova primeira frase, talvez, né, para poder melhorar essa primeira página, na minha opinião. Mas o texto em si, de modo geral, me pegou bastante. Não, com certeza. Eu viraria a primeira página, apesar do medo do. Ela fala mal dos cristãos, mas a gente fala, né, tipo, um livro bíblico, né? Gigantesco o negócio. Mas, sim, São 986, eu acho. Né? E é uma série, né? Tem isso. Eu acho assim que eu não sei se esse livro tem início, meio e fim, porque ele até fala aqui na contracapa que pela primeira vez em volume único no Brasil. Então, As Brumas de Avalon é um livro único, mas tem continuações. É porque, na verdade, acho que existem livros separados das Brumas de Avalon, né? Tipo, só as Brumas de Avalon, mas dividido em várias partes, né? Que você consegue comprar. Essa aqui é uma versão que fizeram em volume único dele, mas tem continuações, segundo, se não me engano, é A Senhora do Lago, tem alguns outros aí que já saíram pela editora Planeta aí. Todos com capas muito bonitas, inclusive, mas nada disso importa. Pra mim, acho que importa é que a gente viraria a página. não, com certeza. E, Certo? ainda mais sabendo que a continuação é a Senhora do Lago, que é uma das lendas arturianas que eu mais gosto. Então, e a continuação já me pegou mais um pouco aí. Então, viraria a primeira página com certeza. Ainda mais para saber, será que realmente vou gostar da Morgana ou só pelo fato dela ser maldosa? Eu já gosto dela, na verdade. Já acho personagem incrível. Aí talvez eu até goste mais vendo um ponto de vista que eu talvez eu não tenha visto. Então, É com isso. certeza viraria a primeira página. Agora eu quero perguntar para você: você viraria a primeira página? Deixa aqui nos comentários se você conhece as Brumas de Avalon e se você virou a primeira página ou se você ainda não leu. Se por acaso você, depois dessa avaliação, você viraria ou não viraria a página. E se por acaso você tem algum conto ou uma história que gostaria que a gente desse uma olhada também na primeira página e trouxesse a nossa primeira impressão, a gente deixa aqui nos comentários também. A gente tem o nosso o disco
temos o nosso form, é só preencher lá que bonitinho, você vai ter a sua história revisada dentro da primeira página, obviamente, e trazer a nossa primeira impressão. Beleza? Então, bora ler!